Você pode ficar de pé um pouquinho? Vamos lá, vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos orar. Vamos pedir que Deus venha ao nosso encontro. Nós vamos conversar nessa noite sobre um tema que queimou no meu coração, que é posicione-se. É preciso você assumir a sua posição no reino para que você seja abençoado. Quando você não assumir a sua posição como guerreiro do Senhor, você vai simplesmente perpetuar as mesmas coisas. E Deus quer te levar além. Amém? Você entendeu bem? Deus quer te levar além. Então abre o seu coração no nome de Jesus. Deus não te chamou para viver naquilo que podemos considerar mediano, ou seja, mediocridade. Deus quer te levar além, para muito além do que você pode imaginar. Levante uma de suas mãos para o céu, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pelo Teu amor e pela Tua graça sobre nós. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, que os nossos ouvidos espirituais estão abertos, os nossos olhos espirituais estão abertos, a nossa razão, o nosso coração, o nosso ser está rendido na Tua presença. Por isso, Deus, nós repreendemos toda a ingerência das trevas e declaramos que somente o Teu Espírito Santo tem a liberdade para vir ao nosso encontro e para mover águas profundas nessa noite sobre a nossa vida. Ó Pai, leva-nos além do que podemos imaginar. Eu declaro, Deus, que o que estamos vivendo é só o começo, diante de tudo aquilo de tão extraordinário que vamos viver como igreja nessa cidade, em nome de Jesus. Nós cremos nisso e por isso oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor com toda a sua força, com tudo que é de melhor em você, porque a glória dele não é de homens. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. A gente vai conversar sobre o tema posicione-se nessa noite. A gente vai usar um texto do Antigo Testamento muito interessante que fala dos guerreiros de Davi. É nesse povo que os meus olhos estão focados nesse momento. Confesso para você que eu estou olhando para os guerreiros da igreja. Eu estou crendo que Deus vai usar os guerreiros de uma forma muito especial nesse tempo que a gente está vivendo. Nossa última pregação, que aconteceu no dia 8, semana passada a gente falou sobre missões. Gente, fala sério, que cultos maravilhosos tivemos aqui na semana passada. Quem esteve aqui na semana passada? Que bênção, fomos tão abençoados. Apenas uma lembrança, você não se esqueceu, né, de orar durante essa semana pela igreja perseguida, né? Eu espero que não. Eu observei algo ali no stand da missão Portas Abertas que me ajudaria a me lembrar de orar por missões. É essa pulseirinha aqui, que representa um arame farpado, né? E tem aqui escrito Missão Portas Abertas e um com eles. Um com eles. Então, todo dia eu estou olhando para isso aqui, às vezes eu estou tomando banho, e aí eu passo assim, né, o sabãozinho aqui e tal, e já começo a orar por missões, dentro do banheiro, vai vendo. E aí, estou lá em casa, em algum momento, vou fazer alguma coisa, estico o braço, Senhor, toma conta dos missionários, toma conta da igreja perseguida. Eu acho que eles acertaram muito nessa questão, né, de nos incentivar de alguma forma a orar por missões. Semana passada a gente falou muito sobre missões. Na semana anterior, nós conversamos sobre um tema que Deus colocou no meu coração, e a mensagem da semana do dia 8 desse mês ainda, foi destravando destinos. Eu tenho certeza absoluta de que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, destravou a vida de pessoas aqui. Eu tenho essa convicção no meu coração. Se você foi abençoado, se você recebeu algo durante esses últimos 15 dias, manda uma mensagem para nós, na secretaria, fala, olha, eu queria compartilhar um testemunho do que aconteceu na minha vida, alguma coisa aconteceu. Essa semana, uma pessoa mandou uma mensagem para a Helenice, minha esposa, e como ela atua ali na recepção, nós fazemos contatos com todos os nossos visitantes, né? E essa pessoa, então, estava compartilhando quanto ela foi abençoada com uma palavra que foi ministrada aqui, e que naquele dia Deus abençoou a vida dela, no dia seguinte ela estava trabalhando, ela ficou muito feliz. Então Deus está movendo águas, e eu quero te incentivar
a testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida. Tá? Não tenha vergonha, a gente pode te ajudar com isso, colocando no papel, te ajudando de alguma forma, tendo alguém aqui do teu lado para você subir aqui e testemunhar. Mas não deixe de testemunhar no nome de Jesus. Amém? E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, posicionar-se. Qual que é a importância de nós nos posicionarmos, né, diante da vida, diante dos desafios que nós temos aos nossos olhos? Eu quero só lembrar você de uma coisa muito importante. Os desafios que nós temos à nossa frente, sem sombra de dúvidas, eles são maior do que a nossa capacidade de alcance. São maior, são muito maior. Amém? Você acha que isso é bom ou é ruim? Eu acho isso extraordinário. Eu acho isso extraordinário. Quando o pessoal está ali perto da Praia do Sonho, pegando onda, eles vão no dia que a maré está virada. Eles vão no dia que o negócio está movimentado mesmo. E aí, para nós, simples mortais e não surfistas, né, nós olhamos para aquilo tudo e falamos, meu Deus, tem misericórdia, onde esse povo está com a cabeça? Mas para eles, é tudo de bom. Porque aquelas ondas, quanto mais altas, mais emocionante, e mais elas levam eles ao desafio de compreenderem que é possível. Eu não sei você, mas eu já estou na crista da onda, em nome de Jesus. Amém? Você também está, em nome de Jesus? Então, os desafios que nós temos diante de nós, que são maiores do que nós, como igreja, diante da nossa capacidade, da nossa condição financeira, seja ela do que for, é isso que a gente quer. E a gente vai seguir adiante. Só que tem uma coisa decisiva. Nosso posicionamento nessa linha de frente, nessa batalha, que é uma guerra. Queria que você compreendesse duas coisas importantes antes da gente ler o texto dessa noite. Primeira coisa, há destinos que não são bloqueados por falta de fé, mas por ausência de atitudes. Amém? Você entendeu bem o que eu estou te dizendo aqui? Amém, meu irmão? Você está junto comigo? Em nome de Jesus? Então presta atenção. A primeira coisa, há destinos que não são bloqueados por falta de fé, mas eles são bloqueados por ausência de atitudes. Você sabe o que tem que ser feito e você não se movimenta naquela direção, uma falta de atitude. Mas é uma outra coisa importante. Há pessoas que oram por transformação, mas não assumem a posição necessária para viver as mudanças. Então, o tempo todo, Deus me transforma, Deus me ajuda, muda o cenário na minha frente, mas não assume a posição necessária para viver a mudança. Ora pedindo mudança e quando a mudança vem, estremece, corre, afina para a transformação que Deus quer provocar na tua vida, prover para a tua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 8. Nós vamos falar dos guerreiros de Davi. 2 Samuel traz para nós revelações extraordinárias. Na verdade, o texto vai contar para nós do posicionamento desses homens. 2 Samuel, capítulo 23, de 8 a 12. Eu quero ler na NVT hoje, uma outra versão, uma nova versão transformadora. Mas se você tiver com a Bíblia aberta na NVI também, você vai entender perfeitamente o que é que está escrito aí. 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel 23, de 8 a 12. Se achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Misericórdia, Senhor. Né? Diga misericórdia. Mas nem que celular você não achou ainda, irmão. Misericórdia, está fácil. Agora está fácil. Estou brincando, viu, gente? Vamos lá. Olha só o que diz para nós a palavra do Senhor. 2 Samuel 23, de 8 a 12. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes que Davi teve. Observe, os guerreiros mais... Eu te pergunto nessa noite, quem é você? Ei, olha para mim um pouquinho, a gente já continua a leitura já. Quem é você? Quem é você hoje aqui, nessa noite? Como Deus está olhando para você? Como Deus está te enxergando? São esses os nomes dos guerreiros mais valentes. Olha, tinha uma turma que era valente, mas aqui está falando que esses eram os mais valentes. Você tem a opção de poder ser um grande guerreiro, um valente guerreiro, mas você também tem a opção para ser um muito mais do que valente.
O primeiro foi Jazobeão. Se você está procurando o nome para o seu filho, você acabou de achar. Nome extraordinário, lindo demais. O primeiro foi Jazobeão, o Aquemonita, líder do grupo conhecido como os Três. Já era aí o cara da nata, né? Era dos três. Certa vez ele enfrentou sozinho 800 inimigos numa única batalha e os matou todos com lança. Pensa num cara bravo. Eu fico tentando imaginar esse cara caminhando em Israel, assim, a turma olhando para ele e falando, misericórdia. Esse irmão aí é meio sangue no zóio, né? Meio nervoso. Depois vinha Eleazar, filho de Dodô, e neto de Aui. Ele fazia parte dos 3 guerreiros mais valentes que estavam com Davi, quando desafiavam os filisteus reunidos para a batalha. Quando os israelitas, preste atenção, recuaram, observe, nós temos os valentes e os mais valentes. Esse mais valente não arredou o pé. O texto vai dizer o seguinte, observe, quando os israelitas recuaram, Eleazar atacou e lutou com tanta força que a sua mão ficou paralisada e colada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército israelita voltou para recolher os despojos do inimigo. Observe agora. E nesse cara aqui a gente vai focar um pouquinho os nossos olhos. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa vez os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas em um campo cheio de lentilhas. O exército de Israel fugiu, mas Samá se posicionou bem no meio do campo e o defendeu. Bem no meio do campo e o defendeu. Ele derrotou os filisteus e o Senhor concedeu uma grande vitória. Diga assim, o Senhor me concederá uma grande vitória. Na verdade, diga, na verdade, Deus me concederá uma extraordinária vitória. Agora, depende de você. Se você vai ser um valente ou um extraordinário valente. Eu te convido a ser um extraordinário valente, a andar acima da curva, a se mover acima da média, a acreditar quando ninguém está acreditando, a confiar quando ninguém está confiando, quando todo mundo está dizendo que não vai dar certo, você está crendo que vai dar certo, quando você tem aí a tentação de olhar para a direita ou para a esquerda, mais do que depressa você se conecta com o céu e diz assim, Senhor, eu não fui chamado para caminhar pelo que eu estou vendo, mas eu fui chamado para caminhar pela fé. E então você se desvencilha do que está tentando ofuscar a sua visão e continua crendo que Deus tem o melhor reservado para você. Agora eu quero que você preste atenção, tendo lido esse texto. Um destino pode ser comprometido por 3 posturas equivocadas. Eu quero rapidamente citá-las para você aqui agora. Primeiro, a falta de posicionamento e definição espiritual. Quando a nossa vida espiritual não está bem definida, quando nós não sabemos o que queremos, espiritualmente falando, nós assumimos uma postura equivocada. Isso compromete o nosso destino, o avanço diante daquilo que Deus reservou para nós. Mas há uma outra coisa também que compromete o nosso destino, a procrastinação. Diga, procrastinação. Irmãos, isso é um câncer, isso é uma desgraça e não é uma coisa que você tem que colocar o teu pé. Abandone a procrastinação. O que é isso? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Não deixa. Deixa eu abrir um parêntese aqui, por favor, preste muita atenção. E não é disso que nós estamos falando nessa noite, nós estamos falando de avançar nessa noite. Mas em alguns momentos da nossa vida, Deus pode sim dizer, filho, é hora de dar um passo atrás, é hora de olhar, de acalmar o coração, de aquietar aí essa corrida sua aí, que você está envolvido, de repente dar 1 ou 2 passos para trás, mas daqui a pouco é para avançar de novo. Eu não consigo, irmãos, de verdade, enxergar que Deus ele nos pede, por exemplo, para dar uma parada ou para dar um passo ou 2 atrás, para a gente ficar ali naquele lugar. Não, é para nos preparar para continuarmos avançando. Bom, não é disso que a gente vai falar nessa noite.
Nós estamos falando de avançar, nós estamos falando de ir para cima, nós estamos falando de abandonar coisas, de abandonar situações, de abandonar até pessoas que estão fazendo com que o nosso caminho fique travado. Se tem gente travando a tua vida, no nome de Jesus, quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para dizer que é hora de abrir mão, é hora de deixar ir, é hora de dizer, vai com Deus, segue o teu caminho, seja feliz. Deu para entender, meu irmão, em nome de Jesus? Porque na vida nós precisamos entender que a nossa jornada, a nossa caminhada, ela já não é fácil. E se nós temos então pessoas que vão travar o nosso caminho, querer, sabe, dificultar as coisas, é melhor a gente deixar partir, é melhor a gente deixar ir. Em todos os aspectos da vida. É um relacionamento de namoro, você vê que a coisa não está boa, deixa ir. Não é para ser, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, é melhor que você siga só. Não o veja como uma desgraça, um relacionamento de um namoro que é rompido. É melhor romper o relacionamento no namoro ou até no noivado do que um casamento. Deu para entender, meu irmão? Em nome de Jesus. Então é discernimento, é ligação com os céus. Então, um destino pode ser comprometido, primeiro, pela falta de posicionamento e definição espiritual. Eu não sei o que eu quero para a minha vida. Você precisa saber o que você quer para a tua vida. Você precisa definir quem é o teu pastor, você precisa saber quem é a tua liderança espiritual, você precisa saber o que você quer. Hoje, nos dias em que nós vivemos, nós temos para tudo uma forma diferente, um jeito diferente na internet, que inclusive é uma terra sem lei. Então, tem muita gente que às vezes, ele se empolga, porque olha, aquela palavra, aquele pastor, aquele missionário, aquele fulano, aquele palestrante, eu também sou edificado com gente de fora dessa casa, mas intrinsecamente eu sou edificado aqui dentro, porque é aqui que eu estou plantado, deu para entender? Então, quando eu ouço, por exemplo, uma pregação que é ministrada aqui, eu bebo dela, eu usufruo dela. E por que isso? Porque eu tenho uma identidade espiritual com essa casa. E porque as pessoas que sobem para ministrar aqui têm entendido qual é a nossa visão como igreja do Senhor Jesus. Mas há uma outra coisa muito terrível que, se nós não tomarmos cuidado, que pode comprometer o nosso destino profético. É a tolerância ao erro. Erros pessoais ou erro das pessoas que estão em volta. Às vezes a gente está errado e a gente precisa de ouvir que a gente está errado. Entenda. Deus vai usar o seu pai, Deus vai usar a sua mãe, Deus vai usar o seu pastor, vai usar uma pregação, vai usar um estudo, vai usar uma aula de CTM, vai usar tantas coisas, tantas coisas. Se você está certo, amém, graças a Deus por isso. Mas quando nós nos comprometemos com o erro, é mais ou menos assim, eu sei que eu estou errado, mas eu continuo seguindo no erro. Meu irmão, cuidado. Não brinca com Deus. Brincar com Deus é muito perigoso. E tem gente que brinca com Deus. Tem gente que brinca de ser crente, inclusive. Né? Brinca de filho de Deus. Não dá, ou você é filho ou você não é filho. Agora, além dessa questão que envolve tolerar os próprios erros, porque a gente hoje está vivendo um tempo que a verdade já não existe mais, isso é um tremendo absurdo. Você sabe o que eu estou dizendo, sabe disso. Né? Cada um agora tem a sua verdade, a Bíblia deixou de ser a verdade. Para nós é que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, é onde calçamos os nossos pés, é onde trilhamos, é o esteio de toda a verdade para a nossa vida cristã, está aqui, está registrado na Escritura. Mas observe, o problema é quando nós simplesmente também toleramos o erro das pessoas em nossa volta. E aí eu vou abrir um parênteses, principalmente dentro de uma casa. Você sabe que o esposo está errado, você não fala nada. Você sabe que a esposa está errada, você não fala nada. Você sabe que o seu filho está errado, você não fala nada. Meu irmão, você precisa se posicionar. Lembre-se, nós estamos falando nessa noite sobre posicionamento. E nós estamos falando de guerreiros do Senhor. E guerreiros do Senhor se posicionam sim. Nós temos aqui a citação de 3 homens que assumem posição no campo de batalha. Nós não estamos falando de uma tarefa fácil, mas nós estamos falando de uma tarefa absolutamente possível e que depende dela uma coisa para acontecer. Diga, obediência. É só gente obediente que vai para o campo de guerra. É só gente obediente que vai para cima. Posicionar-se é mais do que uma decisão. É assumir a responsabilidade que Deus tem lhe dado aos olhos dele e aos olhos das pessoas. Deu para entender? Amém? Então eu vou ler mais uma vez. Posicionar-se é mais do que uma decisão. É assumir a responsabilidade diante do que Deus tem confiado para você e diante dos homens. E muitas vezes
Deus quer agir, mas Ele encontra o coração do homem travado por 3 gigantes. Tem 3 coisas que, se a gente não tomar cuidado, derruba. Ou pelo menos machuca, ou pelo menos aleja. Primeiro, indiferença. Diga indiferença. Cuidado com a indiferença. A indiferença faz com que nós não continuemos crendo que Deus pode fazer alguma coisa a partir de nós. Esses homens não foram indiferentes. Alguns, diante do aperto da batalha, humanamente falando, até entendível, eles simplesmente viram as costas para o campo de batalha e saem correndo. Mas esses 3 guerreiros aqui, em todas as provas que eles tiveram, eles continuaram acreditando, eles continuaram avançando, firmaram posição. Olha para mim aqui, por favor. Você precisa firmar posição. Você tem que entender o que eu estou te falando nessa noite. Você precisa firmar posição. Você tem que se posicionar. O teu lugar é aqui. Se posicione aqui. E vem junto. Porque os guerreiros que fazem parte dessa casa, a gente não corre da batalha, não. Se o campo pegar fogo, nós vamos pegar nem que se for canequinha para apagar o fogo lá na frente. Mas nós vamos para cima. Se a guerra estourar contra nós vamos continuar avançando contra a guerra. Se alguns, infelizmente, ficarem pelo caminho, nós não vamos retroceder, nós vamos continuar avançando. Em nome de Jesus. Então, posicione-se. Você precisa se posicionar quanto à sua vida espiritual, quanto à sua vida em relação às coisas de Deus, quanto no que diz respeito em relação à sua vida devocional, aos flertes que, quem sabe, você pode cometer diante de situações pecaminosas. Cuidado! Não flerte com o pecado. E, gente, é uma coisa muito doida, porque basta uma cena diferente aos seus olhos e você pode ser tentado. E você precisa tomar esse cuidado. Então, observe, o que trava a vida de filhos de Deus, que tem um coração na obra de Deus e que tem muitas vezes o coração totalmente voltado para o Senhor. 3 gigantes. Primeiro, indiferença. Segundo, vergonha. Diga vergonha. Você não tem que ter vergonha, nem do Evangelho, nem de quem você é, e nem do que Deus está fazendo na tua vida. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E Deus vai fazer muito através da sua vida e na sua vida em nome de Jesus. Creia, em nome de Jesus. Mas há uma outra coisa, falta de convicções. Eu quero te pedir que você abra mão da sua falta de convicção. Se está faltando convicções, aí chegou o dia em que Deus hoje está te pedindo um posicionamento. Você precisa ter convicções. Eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que Deus vai me honrar. Eu não estou falando de uma tarefa fácil, nem de que você não vai ser tentado em muitas áreas da sua vida, inclusive tentado a desistir, mas você não vai desistir. Eu só ouvi um amém aqui, misericórdia. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir, você vai seguir. E se hoje você não é um dos extraordinários guerreiros, hoje você vai sair daqui como um extraordinário guerreiro na presença do Senhor. Você vai sair daqui para abalar onde Deus te colocou, se é na faculdade, se é na sua vizinhança, se é aqui nas redondezas, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Deus te chamou para balançar essa cidade, em nome de Jesus. Há um grande poder quando nós nos levantamos. E esse levantar precisa acontecer hoje, nessa casa, nesse lugar. O texto de 2 Samuel 23, nós encontramos homens que se posicionam no meio do caos. É guerra, é problema, é dificuldade, é opressão, é perseguição. É maior do que se pode imaginar. Mas os valentes de Davi, eles entenderam 2 coisas muito importantes. Primeiro, que não basta saber o que é certo. Diga, não basta saber o que é certo. Você sabe o que é certo e eu também sei. Perfeito, ótimo. Mas isso não é tudo. Mas há uma outra coisa que eles entenderam. A segunda coisa que eles entenderam é que é preciso permanecer firme quando os outros fogem. Amém? Tem gente que vai fugir,
Tem gente que vai fugir, tem gente que não vai continuar caminhando do teu lado, tem gente que não vai estar ao teu lado, tem gente que não vai caminhar de mão dada com você. E você vai precisar prevalecer, você vai precisar permanecer, você vai precisar seguir adiante, você vai precisar elevar a tua fé e dizer: Senhor, me ajuda nesse momento da minha vida, eu preciso do Senhor. Entre eles estava alguém chamado Samar, filho de Agé, que salvou um campo inteiro com um simples gesto. Qual foi o gesto dele? Ele se posicionou no meio do campo e falou: não arreda o pé daqui. Oi, Deus está te chamando, irmão, hoje, nessa noite, para firmar posição. Se é nessa casa, firme posição nessa casa. Mas firme posição, porque se você firmar a posição, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar o seu coração, as suas atitudes. Deus vai honrar essa sede que você tem tido por ter e ver mais de Deus. Quantos aqui querem mais de Deus? Ah, eu quero mais de Deus. E eu oro: Deus, derrama mais a tua presença, mais o teu Espírito Santo sobre nós. Nós queremos mais, nós estamos com sede de ti. E se tem alguém aqui dentro que não está com sede de ti, a minha oração é: Senhor, coloca sal mais grosso do que sal do Himalaia na boca dos meus irmãos. Mas salga a vida deles, faz ter sede, Senhor. Faz ter sede das coisas do Senhor. Faz ter sede das coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que o destino começa a se mover quando você decide não recuar. Não é para recuar. Não é para recuar. Tem uma decisão para tomar essa semana? Tome essa decisão essa semana. Esses dias atrás, eu vou repetir, me permitam a voltar um pouquinho aqui. Eu falei, tem momento na vida que Deus chama a gente para dar um passo atrás. Hoje não tem essa de dar passo atrás, não. Hoje você vai ouvir aqui, desde o começo até o fim dessa mensagem, que é hora de agir, é hora de mover, é hora de decidir, é hora de assinar o contrato, assina o contrato. Essa semana, no nome de Jesus, assina aquele contrato lá. Vai com fé, coloca Deus na frente. Teve sinal do céu sobre a sua vida? Vai lá e assina, em nome de Jesus. Essa semana, quem sabe, chegou a hora de você falar: chega, eu não quero mais esse relacionamento na minha vida. Defina, termine. Não é para ser na tua vida, não é para ser. Essa semana é a semana da decisão. Hoje é o dia da decisão, sabe por quê? Porque sem posicionamento... Agora deixa eu abrir um parênteses também. Se Deus está te mandando casar, toma jeito e casa logo. Tá bom? De repente é a semana do casório, né, irmãos? De repente aquela semana que Deus fala assim: não, é agora, está na hora de resolver. Está enrolando demais a menina, está enrolando demais o menino. Está na hora de resolver a parada, está na hora de decidir, está na hora de falar para todo mundo que você está namorando, que você está noivo, que você está sei lá o quê, mas está na hora. Pelo amor de Deus! É hora de decidir. Acho que tem gente que ficou contente, eu não sei porquê. Deus vai falando de algumas formas. Então, observe. O seu destino começa a se mover quando você decide não recuar. Quando os filisteus se reuniram, todos fugiram. Mas Samar posicionou-se no meio do campo. Diga assim: eu me posicionarei no meio do campo. E eu não vou arredar o pé. Seja forte e corajoso. É hora de um novo momento na tua vida. É hora de um novo projeto para a tua vida. É hora de dar basta para algumas coisas. É hora de tirar o pé do lugar que você não está recebendo nada sobre a tua vida. Em qualquer área, em qualquer aspecto. Qualquer aspecto. Ah, eu estou tentando até agora esse negócio. De repente Deus está te apontando um novo caminho. Então é hora de seguir, irmão. É hora de decidir. Ah, eu estava pedindo uma confirmação. Você tem a confirmação de Deus aqui hoje, então, para dar um basta naquilo e começar um novo sobre a tua vida. Agora é a hora, hoje é o dia. Não é amanhã. Foi essa palavra que Deus cravou no meu coração. Então eu não vou ficar quieto, eu não vou deixar de falar. Quem sabe chegou a hora de você renunciar a alguma posição, a algum posto. E aos teus olhos, o seu posto é um posto elevado, é um posto confortável. Mas pode ser que nessa semana Deus esteja te dizendo: filho, chegou a hora de abrir mão desse posto, porque quando você abrir mão desse posto, eu vou conduzir você a uma nova posição. Pode demorar um pouco, mas Ele vai te levar adiante. Confia no nome de Jesus. Confia. O campo, irmãos, era pequeno, mas a atitude ela foi gigante. É isso que a gente tem que ter.
Pastor, mas é um posicionamento tão simples. Mas não tem posicionamento simples diante de Deus. Posicionamento aos olhos de Deus é posicionamento. Se Deus quer te usar naquela posição para vencer um exército, Deus vai usar a tua vida dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu não vou ficar parado. Pela fé, eu tomo posição no dia de hoje e digo para o Senhor: me ajude, porque eu vou avançar. Agora você vai aplaudir o Senhor. Não é os homens, é o Senhor. Você vai avançar em nome de Jesus. Chega de procrastinar. Chega. Deus te trouxe aqui para ouvir nessa noite. Chega. É posicionamento, é posição, é dizer: eu vou avançar, acabou. O inimigo vai vir contra você, gigantes vão se levantar, gente vai falar besteira de você, gente vai falar para os cotovelos de você, gente vai falar mal de você, mas você simplesmente vai continuar seguindo o seu destino profético. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando nós, filhos de Deus, damos ouvidos para pessoas que não estão caminhando no temor de Deus, isso só traduz uma coisa: que está faltando fé no nosso coração. Para de dar ouvido para gente que não está com a fé dela alinhada com Deus. Para de dar ouvido para gente que não está com o coração dele alinhado com os céus. Comece a ouvir pessoas que de fato estão com a sua vida, no mínimo, caminhando na intimidade com Deus. No mínimo. Pessoas de fé, pessoas de confiança. Quando você não foge, Deus entra na batalha. Amém? Diga graças a Deus. Então você não vai fugir. Essa semana você vai enfrentar. Essa semana você vai enfrentar. Essa semana você vai resolver. Essa semana você vai parar de enrolar. Essa semana você vai dizer: eu vou para cima e eu coloco o Senhor na minha frente. E Deus, pela misericórdia dele, vai te fazer o mais. O extraordinário vai acontecer porque você confiou em Deus. Não é porque você confiou na força do seu braço. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz ou se sente capacitado. É porque o Senhor vai te dar vitória. Se você ler o texto, você vai ver que o Senhor deu a vitória para esses homens. Deu para entender? O Senhor é que vai te dar a vitória, é Deus que vai mover as águas. Tony Evans disse o seguinte: a firmeza espiritual é a diferença entre quem apenas ora e quem vence. Eu vou repetir. A firmeza espiritual é a diferença entre quem apenas ora e quem vence. Porque orar é importante, mas nós também precisamos de nos movimentar. Amém? Deu para entender? Ore, mas ore mesmo, peça a confirmação para Deus, mas se movimente, irmão. Deus vai vir com a provisão do sobrenatural a partir da sua movimentação aqui na terra. Aí eu preciso, mas que sinal mais você está querendo ter? Mas que sinal mais? Não, só se aparecer um anjo. Pode ser que o anjo não apareça aí, você vai ficar parado? Eu nunca vi um anjo. Até hoje. Porque se Deus um dia quiser me mostrar... Vi em visão espiritual, é diferente. Não vi com visão de céu aberto. Já vi em visão espiritual. Eu estava num congresso uma vez, e tinha um pastor ministrando, era um pastor alto, e isso foi em 2017, lá em Curitiba, Helenice. E eu me lembro que ele estava pregando, e Deus me trouxe uma visão espiritual. 2 anjos enormes do lado dele, mas eram muito grandes os anjos. Da altura da caixa, assim, mais ou menos. Grandes. Um de cada lado, enquanto ele ministrava, enquanto ele falava. E foi muito interessante porque eu não acreditava muito nessas questões mais espirituais, mesmo sendo um pastor. E eu entrei em oração quando eu tive aquela visão espiritual. E nós tínhamos lá naquele dia, naqueles encontros, mais de, 6, 7 mil pessoas, era muita gente. E eu me lembro que formaram-se várias filas, estava lá o Luciano Subirá, estava o pastor o Todd White, nós tínhamos lá várias pessoas que se movem no sobrenatural, que têm sido referência no mundo evangélico de hoje, né? Nessa movimentação espiritual. E estava lá esse pastor. E eu me lembro que todo mundo ia ali para aquelas filas onde estava o Todd White,
o Luciano Subirá, um outro pastor e tal. E vi que a fila daquele pastor, que Deus havia me dado aquela visão, tinha lá algumas pessoas, mas era muita gente nas filas. Era muita gente, era um mar de pessoas. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, vai até ele. E ele vai impor as mãos sobre a sua cabeça. Irmãos, quando eu fui caminhando até ele entrelaçou, eu não me esqueço disso até hoje, ele entrelaçou os olhos dele com os meus olhos, naquele momento, e ele só fez assim com a cabeça. E eu entendi tudo que Deus queria fazer naquele momento na minha vida. E eu fui até ele apenas deu um toque na minha fronte e eu caí no poder do Espírito Santo. E eu recebi algo extraordinário de Deus, foi uma unção, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, de posicionamento. Por isso que eu contei essa experiência aqui. Experiência não é doutrina, cada um tem a sua. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua. Mas eu tive essa experiência. E era uma oração, uma unção que eu estava recebendo de posicionamento. Posicionamento. Eu não sei se você já viu algum anjo aqui hoje, mesmo que através de uma visão espiritual. Mas eu quero dizer para você que aquele que é o cabeça dessa casa, que é maior sobre todo e qualquer anjo, Jesus Cristo, Ele está presente aqui. E Ele quer te tocar nessa noite. E Ele quer te levar até uma nova posição. Ele quer que você se posicione hoje. É para isso que Jesus te trouxe aqui. É por isso que você veio até aqui. É por isso que você rompeu e venceu o vir até aqui no dia de hoje. Porque Deus queria que você escutasse em alto e bom som, que é hora de se posicionar. É hora de se colocar nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, para a glória e para a honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Querido, a firmeza espiritual é a diferença entre quem apenas ora e quem vence. Nós somos dos que vencem porque nós oramos. E nós seguimos porque temos a graça do Senhor. Então, hoje, eu quero te convidar a não recuar. Pare de recuar, chega de recuar, abandone o recuar. Não existe glória em recuar quando a ordem é avance. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim, chegou a hora de avançar. Mas pastor, já estou avançando. Não tem problema. Fala aí para ele, ó, é hora de avançar. Deus quer mais para você. Deus tem mais para você. Há uma fonte inesgotável do poder de Deus e da unção de Deus para ser derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Você só não pode botar nesse momento o escudo nas costas e a espada na bainha. Você tem que continuar com a sua espada desembainhada e com o escudo a postos. Se tem capacete, bota na cabeça e vamos cair para cima dos filisteus, em nome de Jesus. Vamos para cima, gente, vamos cair para cima. É no mundo espiritual, pastor, mas é no mundo espiritual mesmo que você tem que discernir as coisas. É no mundo espiritual, porque a vida de algumas pessoas que estão aqui nessa noite, ela está travada porque não se está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Não tem nada a ver com esse plano, mas se revela nesse plano e há sim uma interferência nesse plano. Mas a questão espiritual é um olhar diferenciado para o que você está vivendo, é um olhar de mais, coragem, os desafios que você está enfrentando. Chegou a hora, meu irmão, em nome de Jesus, não existe glória em recuar quando a ordem é avançar. Deus está te mandando avançar, não é para recuar. Não é para dizer, eu estou com medo. Você pode até estar sentindo medo, mas você não vai abrir a sua boca para dizer que você está com medo. Você vai fechar a tua boca, você vai guardar o teu coração. Você não vai declarar com os seus lábios. Você vai declarar com os seus lábios que no Senhor você é vencedor. Ó, eu não estou falando nada de palavra de positivismo, pelo amor de Deus. É de palavra de Deus.
Você vai dizer, o Senhor é meu pastor, vão cair 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. O Senhor é aquele que está ao meu encontro. Há grandes coisas que Deus tem reservado para mim. O Senhor conhece o começo, o meio e o fim de tudo, então eu me rendo diante dos propósitos e dos planos dele. Mas você vai ter sabedoria no que você vai falar. A partir de hoje, em nome de Jesus, sabedoria no que você abre os seus lábios para falar. Pastor, mas eu estou estremecendo por dentro. Você pode até dar umas tremidas assim na sua carne, mas não abra a boca para dizer que você está com medo. Não faz isso. Não faz isso. Não dá legalidade para o inimigo da sua alma. Não dá legalidade. Não dá legalidade. Porque a Bíblia já nos diz que muitas vezes nossa boca fala o que já caiu no nosso coração. O coração está cheio. Irmão, de verdade, você pode até estar com medo, mas não fala que você está com medo. E pode até aparecer uma coisa na sua frente para te querer gerar mais medo. Aí você vai dizer, no Senhor eu sou mais que vencedor. Sai agora. Sai agora. É algo espiritual, você vai mandar correr, você vai mandar embora. É algo que está se manifestando sobre a tua vida. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes é um espírito de confusão que tenta arrebentar a tua vida. O diabo usa pessoas às vezes. Espírito de confusão. Para colocar medo no teu coração, porque de verdade, você sabe o que Deus já reservou para você, você já sabe o que Deus plantou no teu coração, você já sabe aonde você vai chegar, mais uma vez, não porque você é bom, mas porque o Senhor é contigo, amém? Então você vai ter medo, você vai ter medo mesmo em algum momento, mas você não vai desistir, você vai continuar. Você vai continuar, você vai crer, você vai declarar dias melhores. Pastor, tem dificuldade no meu ministério. Você vai declarar um ministério renovado. Renovado, renovado, renovado. Pastor, eu estou com dificuldade financeira. Você não precisa dizer. Você vai dizer, declaro a bênção do Senhor sobre a minha vida financeira. Lá no seu coração. Ah, eu estou com medo, não sei o que vai ser. Não fala nada. Não abre a tua boca para gente que não vai entender. Não abre os seus lábios para gente que é pessimista. Não abre os seus lábios para gente que vai lutar contra você e vai até orar contra você. Você está louco, pastor? Não, é verdade. Porque eu já vi gente orando contra a gente. Misericórdia, diga misericórdia. Então sabe para quem você vai abrir. Sabe com quem você vai falar. Saiba, discirna os espíritos. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria que vem do céu. Vamos lá, gente, segunda coisa, o inimigo, ele toma espaço quando você não assume o seu lugar e posicionando-se. Mas o meu justo, diz a palavra em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o meu justo viverá pela fé. Diga, eu vou viver pela fé. Amém. E se retroceder, não me agradarei dele. A gente não tem uma outra opção. Ou você caminha por fé, ou você caminha por fé. Bem-vindo à vida e à família cristã. Estamos juntos e misturados, amém? Amém? Estamos juntos, em nome de Jesus. Não tem uma alternativa, não tem um caminho alternativo, não tem uma outra rota a ser seguida. Se for por outro caminho, vai dar ruim. Escuta o que eu estou te falando. É para seguir por fé. É para vencer os gigantes. É para vencer os filisteus, é para passar por cima dos montes e das montanhas, e quando a gente tiver que se afundar nos vales, é para dizer, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ai, como é bom poder receber o refrigério de Deus, quando está tudo confuso, quando as coisas estão difíceis. Já viveu esse momento difícil na vida, onde você fala, meu Deus, me dá eu estou precisando respirar um pouco. Aí Deus é tão bom, que Ele ouve a sua oração, e fala, filho, toma aqui, eu vou te abençoar. Gente, fala sério, o meu ano passado foi um ano que só Deus para ter misericórdia. Vocês acompanharam a nossa jornada, a nossa história, mas foi um ano muito difícil, muito difícil, muito difícil. Um ano de perdas, um ano que a gente precisou de respirar fundo e dizer, Deus, vem com o teu socorro. Mas foi também um ano que a gente viu muitos milagres acontecendo.
o milagre da provisão, Deus colocando sempre na medida certa nas nossas mãos, dando-nos condições de poder abençoar, apesar das lutas, apesar das provas. E aí entra e rompe, né, o ano de 2025. E lá, antes de começarmos esse ano, Deus já tinha cravado no meu coração o ano da prosperidade. Prosperidade espiritual, física, material. E eu posso dizer para você que, se não a maioria, a grande maioria está vivendo tudo isso de bom aqui, do meu lado. E para mim tem sido um ano extraordinário. E sabe o que me alegra o coração? É saber que o melhor ainda está por vir. Mas o melhor já veio. É o mesmo pensamento que alguns pastores têm, é o que eu tenho. O melhor já veio, Jesus já veio. Ele é o melhor de Deus. Mas eu creio que nesse melhor de Deus há os melhores ainda maiores. E Deus está fazendo coisas. Deus está movendo águas. Deus está renovando nessa noite a sua vida. Deus está te dando uma nova visão. Deus está te dando uma nova perspectiva. Só não ignora o que o Espírito Santo está falando. O diabo, ele está tentando, na mente de algumas pessoas, fazer mais ou menos o seguinte. Tá, você sabe que precisa avançar já, mas você vai ter que pagar um preço por avançar. Olha que mentira do inferno que ele coloca. Porque se Deus está colocando para a gente avançar, a gente tem que dar o próximo passo na certeza da vitória, porque é Ele que vai garantir a vitória. Dificuldade a gente já sabe que vai ter que enfrentar mesmo. Mas nós vamos caminhar por fé. Nós vamos caminhar crendo no mais de Deus. Quando você recua, você permite que o inimigo avance. Escuta o que eu estou te falando. Quando você recua, Deus está mandando você ir, Deus está pilhando teu coração, Deus está provando por A mais B que não é hora de ficar parado. Aí você ainda diz assim, mas será que é? Meu irmão, de verdade, depois de uma palavra dessa, se você sair daqui naquela assim, não sei se é para avançar essa semana, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque eu não tenho dúvida de que a palavra de ordem do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida, a minha vida também. Aí você fala, pastor, mas você está avançando. Sim, nós estamos avançando em muitas frentes, fazendo tantas coisas, mas tem mais. E eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero estar mergulhado no centro da vontade do Senhor. Quando você se posiciona, você bloqueia o avanço do inimigo. Sabe o que esse camarada fez quando ele fica lá no meio do campo? Ele começa a partir para cima dos seus inimigos. Ele assume posição, ele toma posição. Ele fala, daqui eu não vou sair. E eu acho que até passou no coração dele o seguinte, eu só saio daqui morto. Se tiver que morrer, eu vou morrer para a glória de Deus. Mas ele não saiu. Agora, gente, fala sério, tenta imaginar essa cena. Ele posicionado no meio desse campo. E o inimigo vindo por todos os lados. Tanto era o aperto desse momento da guerra que os seus companheiros saíram em retirada no campo. Correram de medo. Correram, com medo de perder as suas vidas. Mas ele assume uma postura. Ele fala, eu não vou sair daqui. E você não vai sair daqui. Você não vai deixar de marcar a sua posição. E você vai ver um cenário de bênção no próximo dia, em nome de Jesus. Não é para longe não, irmão. Irmão, por favor, olha para mim. Olha para mim. Não é para longe. Você se posiciona hoje, você batalha e daqui a pouquinho você vai colher o cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque foi o que aconteceu. No dia seguinte, a Bíblia diz, Israel veio para pegar os despojos de guerra. Há despojos de guerra sobre a tua vida que Deus vai entregar nas suas mãos. Em nome de Jesus. Eu tenho buscado os espirituais, eu não sei você. Porque eu entendi na minha vida, eu vou colocar uma chave agora na sua mão, olha para mim, presta atenção. Se você pegar essa chave, você pode ser muito abençoado, porque eu tenho sido abençoado. A minha preocupação hoje ela é muito mais com as questões espirituais. Porque se eu me preocupar com as questões espirituais, eu sei que o demais Deus vai acrescentar. Então, quando eu tenho uma situação hoje que precisa ser resolvida,
que envolve até mesmo uma questão financeira ou uma questão de um desejo que eu possa ter no meu coração, que é normal, assim como é no seu, eu oro e digo, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe qual é a minha necessidade e o Senhor sabe que eu vou te glorificar se isso acontecer. E entregamos nas mãos de Deus. E simplesmente entregamos nas mãos dele. A gente tem o hábito em casa de orar sempre por coisas, mas muitas coisas, e principalmente essas questões de ordem material, a gente ora sim. Ora uma, daí passa um tempo adiante, a gente ora de novo, mas a gente não fica todo dia. Agora a gente fica todo dia dizendo, Senhor, abençoa a tua igreja espiritualmente, abençoa as nossas vidas espiritualmente, abençoa a nossa casa espiritualmente, cuida dos nossos corações, blinda o nosso coração. Sabe, para a gente manter posição, a gente precisa receber do céu o cuidado do Pai. E é orando que você vai receber o cuidado do Pai. Eu quero falar com você que não tem orado. E eu sei que há pessoas que estão aqui nessa noite que não têm orado, porque estão enfraquecidas espiritualmente. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor está te chamando para se posicionar novamente em oração. E quero também te dizer que começa com a oração. Começa com a oração. Eu não tenho tido forças para cultuar Deus, eu não tenho tido forças para buscar o Senhor, eu não tenho tido forças para ler a Bíblia, eu não tenho tido forças para ouvir uma oração que vai edificar a minha vida, eu não tenho tido forças. Mas tudo começa com oração. E deixa eu te falar uma última coisa nesse aspecto aqui, que para mim é muito importante. Deus não está atrás da performance na sua oração, mas Ele está atrás da simplicidade nas suas palavras. Pode ser uma oração curta, ou pode ser uma oração longa. Mas importa que você ore. Então é mais ou menos assim, Deus, eu não estou conseguindo orar. E eu peço que o Senhor me ajude a começar a orar. Em nome de Jesus, amém. Pastor, mas quantos segundos eu gastei? Eu dediquei para fazer essa oração. Irmão, não foi nem 5 segundos. Se você cronometrar, não deu nem 5 segundos. Mas tudo começa com uma palavra, aos pés de Deus. Mas regado de um coração sincero. Amém? Você precisa se posicionar. Hoje é o dia. Quando você recua, você permite que o inimigo avance. Eric Geiser, ele disse o seguinte: se você não ocupa o seu lugar no reino, há uma parte do corpo que fica mancando. Eu vou repetir. Se você não ocupa o seu lugar no reino, há uma parte do corpo que fica mancando. Por isso, eu quero mais é cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida, e você também vai fazer isso, em nome de Jesus. Você não vai deixar ninguém mancando do teu lado, amém? Combinado, gente? Nós não queremos ninguém de muleta do nosso lado, combinado? Amém? Queremos ninguém de muleta, ninguém, sabe, meio capenga, né? Meio assim. Não, a gente quer o povo integral na presença do Senhor. Hoje Deus te chama para retomar a sua posição, que foi roubada, quem sabe, pelo inimigo, ou abandonada pelo seu próprio coração. Tem coisa que não foi o diabo, tem coisa que foi a sua falta de prática. Eu preciso dizer isso hoje aqui. Tem coisa que não foi o diabo, foi falta de compromisso seu mesmo. E aí a gente se acostuma. Como a gente se acostuma em orar, a gente costuma a não orar. Como a gente se acostuma a ler a Bíblia, a gente também se acostuma a não ler a Bíblia. Quando a gente se acostuma a dizer para o outro que o outro é importante para nós também nos acostumamos a dizer que o outro não é importante para nós. Então tem muito a ver com uma disposição mental aprovável aos olhos de Deus. Deu para entender, minha gente querida? Amém? Vamos lá, em penúltimo lugar. Posicionamento é resistir mesmo quando todos ao redor desistem e desejam te levar a distrair, a se distrair. Você não vai se distrair no nome de Jesus. Tem gente que se posicionou, né? E o posicionamento, então, é resistir quando todos ao redor desistem. E ali tinha uma turma que desistiu. Eu quero fazer menção de uma história bíblica agora que alguns desistiram, mas também essas pessoas desejam te levar a se distrair. Tem gente que é boa que está do nosso lado. Tem gente que é muito bacana, é gente top, que foi Deus que colocou do nosso lado. Mas tem gente que, se a gente não tomar cuidado, por top que ele seja, ele nos leva a nos distrairmos com outras coisas que não o propósito de Deus.
Então toma cuidado, fica atento. É gente boa, é crente, ora por você, está do teu lado, caminha com você, é gente boa demais. É gente, sabe, com um coração de servo, e é servo na prática, é gente muito boa, mas que às vezes está distraído com outras coisas e quer te distrair também. E você não pode cair nesse laço. Amém? Diga amém. Por isso, graças a Deus, eu quero fazer citação de um homem que foi colocado por Deus diante da nação de Israel para um momento assim histórico de reconstrução. Eu estou falando de Neemias. Eu quero apenas fazer citação de um momento da história dele. A gente conhece a história. Ele era copeiro do rei. Um dia ele recebeu a visita de um irmão contemporâneo dele, e aí ficou sabendo que Jerusalém estava distraída, as portas queimadas a fogo, os ferrolhos estavam no chão, o muro estava arrebentado, e aí ele orou a Deus e falou: Deus, tem misericórdia dos pecados, dos meus pecados, dos pecados dos nossos antepassados, e me dá a alegria de poder voltar para Jerusalém. Então, onde ele vai servir ao rei, e ali servindo ao rei, ele estava com o seu rosto triste, e aí então o rei pergunta: o que está acontecendo com você? A rainha tinha notado também. Ele falou: olha, como eu não estaria triste se o meu povo não tivesse nessa condição, mas o meu povo está nessa condição deplorável, eu recebi notícia, é assim. E a Bíblia diz que o rei olhou para ele e falou assim: me pede o que você quer. Mas do nada, milagre, isso é extraordinário, isso é coisa assim, de Deus mesmo. Deus está dizendo assim: eu estou contigo, você vai para cima. E aí, a Bíblia diz, não deu nem tempo de falar: ô rei, dá um tempo que eu vou dar um chego no toalete ali, vou dobrar o joelho, consultar Deus, ver o que Ele quer, eu já volto aqui para falar com o senhor. Não, a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. Oração de coração, rápida, muito rápida. Por isso que eu falei da oração rápida agora. Está fraco, não está conseguindo orar? Pede: Deus, me ajuda a orar. Faz uma oração rápida, mas ora. E aí o que aconteceu? O rei falou: me pede o que você quer. Ele ora e ele fala: eu preciso de carta, eu preciso de madeira, eu preciso de gente para trabalhar, eu preciso de um monte de coisa. Eu preciso de reconstruir Jerusalém. Aí o rei olha para ele e fala assim: então marque um prazo. E a Bíblia nos diz que Neemias então marcou um prazo. Essa expressão é muito forte ali. Então marquei um prazo. E o rei deu cartas autorizando toda a reconstrução de Jerusalém. Quando ele chega, ele se depara com um cenário caótico. Tinha um cara lá chamado Sambalate, outro Tobias. E depois na frente aparece um outro lá que eu não lembro o nome, era um terceiro filho de cão. De cão, filho do cão também. Um cara maldoso, muito maldoso, uma turma maldosa. E a Bíblia diz para nós que esses caras fizeram oposição. E aí eles não conseguiam pegar Neemias, eles não conseguiam fechar o tempo com Neemias. Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem temente a Deus. E aí quando a gente vai lá para o capítulo 6, não precisa abrir a Bíblia, só escute. No capítulo 6, no versículo 2 e 3 está escrito assim: eles me disseram, esse povo que queria enrolar o negócio para o lado do Neemias, que queria atrapalhar a vida dele. Eles me disseram: venham, vamos conversar num dos povoados da planície de Ono. Mas eu respondi: eu estou fazendo uma obra grande. Eu estou ocupado demais para perder tempo com vocês. E eu não posso descer. Irmão, você está ocupado demais com as coisas de Deus. Se você está ocupado com as coisas de Deus, graças a Deus por isso, você está ocupado demais. Então, Neemias nesse momento, ele vai nos ensinar algumas coisas muito preciosas. Primeiro, Neemias, ele sabia que descer da obra era abandonar o chamado dele. E ele discerniu, e você precisa discernir também. O abrir mão de estar, de não se envolver, qual é o custo disso, o que o inimigo está querendo fazer a respeito disso. Mas tem uma outra coisa importante. Ele consegue se posicionar e não se distrair com os convites perigosos. Agora eu preciso falar alguma coisa para vocês. Tem gente aqui recebendo convite perigoso, demais. E esses convites perigosos precisam ser deixados de lado, para o seu próprio bem, para o bem da sua casa e para o bem da sua igreja. Você precisa abrir mão. Você está ocupado com as coisas de Deus. Aleluia por isso.
Bendito seja o nome do Senhor por isso. Você está fazendo uma grande obra. Tem gente aqui que está, sabe, rompendo em fé, envolvido com essa grande obra que Deus está fazendo nesse lugar. Você é um desses? Então olha para mim. Você não pode se distrair. Você não pode se distrair. Não se distrai. Diga aí para a pessoa do teu lado, não se distrai, irmão. Não se distrai, irmão. Não se distrai, não se distraia. Não se distraia, 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 não se distraia. Em nome de Jesus. Darwin Cray disse o seguinte: a distração é uma forma sutil de destruição. Posicione-se contra ela. O inimigo está tentando distrair alguns de vocês. E hoje é o dia de se posicionar contra o inimigo. Ah, mas é demais. É um carro de guerra que está vindo contra, pastor. É maior do que as minhas forças, mas é isso mesmo. Você vai para cima. Irmão, você vai virar o Jiraya agora. O Jiraya gospel. Você vai, eu não sei o que você vai fazer. Você vai plantar uma bananeira, Deus vai dar uma unção de águia para você. Você vai, eu não sei o que vai acontecer. A unção do Jiraya, mais uma misericórdia. Você vai sair, você vai meter o peito nesse carro de guerra, você não vai se machucar, e você vai despedaçar tudo, irmão, tudo, tudo, tudo. Com os olhos da fé, você vai despedaçar tudo na sua frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá. Há 4 tipos de pessoas que tentam nos distrair. Olha, ouça bem o que eu vou te falar agora. 4 tipos de pessoas. Primeiro, os desocupados. Diga misericórdia. Você não tem tempo para gente desocupada. Você tem, irmão? Quem tem tempo para gente desocupada? Eu também tenho não, moço. Misericórdia. Segundo, os distraídos. Diga os distraídos. Tem que tomar, a pessoa não está entendendo nada do que Deus está fazendo na tua vida e vai tentar te distrair ainda. Misericórdia. Mas também tem uma terceira categoria de gente aqui que vai tentar nos distrair. Os mal intencionados. É aquele que fala assim, não, vou dar o chapéu nele. Está de olho na sua posição, está de olho no seu trabalho, está de olho no seu comércio, está de olho na sua posição ministerial. Misericórdia, existe isso? Queira Deus que não, no nome de Jesus, porque nós somos um corpo no Senhor Jesus. Mas também há outro tipo de gente. Os que não entenderam os propósitos que Deus tem na tua vida. Quem não entendeu o propósito que Deus tem na tua vida, ele vai tentar te distrair mesmo. E aí você precisa discernir. Irmão, olha só, há uma quarta e última palavra aqui, eu quero finalizar com esse texto. Há um tempo para a gente percorrer aqui ainda, alguns instantes. Por favor, preste muita atenção, porque eu quero fechar agora, levando você a entender a necessidade de um posicionamento hoje, não é amanhã cedo, é hoje. Olha só, 4º lugar. A bênção de Deus repousa sobre quem permanece inabalável e se posiciona. É para permanecer como? Inabalável. Trava a perna, irmão, e manda vir para cima. Pastor Fabiano Ribeiro, ele falou uma coisa lá que eu falei, misericórdia. Esse é do fogo mesmo. O cara, ele falou assim, irmãos, é mais ou menos assim, vou tentar reproduzir a fala dele, eu não anotei aqui para trazer, mas é mais ou menos assim. Irmãos, eu quero mais é fazer com que o diabo gaste muito na terapia dele. É mais ou menos isso. Ele está brincando, é lógico, até porque o diabo não faz terapia. Quer dizer, eu não sei se não faz porque toma chumbo de tudo quanto é lado. E nós nos levantamos contra o diabo, sim, no nome de Jesus. E nós avançamos derrubando os sofismas. No mundo espiritual, a indiferença e as batalhas espirituais, nós partimos para sermos vencedores em nome de Jesus. O que diz aí o Salmo 125? Preste atenção. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então diga assim, eu permaneço para sempre. Para a glória do nome do Senhor. Glória. Olha para mim. Você não precisa ser o mais forte. Você precisa ser o mais constante. Amém? Você não precisa ser o mais forte, irmão.
Você não precisa ser desses 3 aí do Davi, mas você precisa ser constante. Se a guerra estourar, você vai botar um pé na frente, outro atrás, e vai dizer, eu estou preparado. Você vai colocar o seu escudo na frente, a cabeça já está com o capacete da salvação, você vai puxar a espada do Espírito, e vira o ninja gospel, e vamos para cima. Vai, e vamos para cima, porque Deus vai te ajudar. Matt Chandler disse o seguinte, a fidelidade é o posicionamento invisível que muda visivelmente a sua história. Olha, presta atenção. A fidelidade é o posicionamento invisível que muda visivelmente a sua história. Eu quero fechar essa palavra compartilhando 5 coisas boas que acontecem quando você se posiciona e 5 coisas ruins que acontecem quando você não se posiciona. E hoje é dia de posicionamento aqui nessa casa, em nome de Jesus. Quero ser bem objetivo. Vamos lá. O que acontece quando você se posiciona? Primeiro, diga, Deus intervém. E aí quando você disser essas coisas, que eu vou pedir que você repita, você vai dizer assim, Deus vai intervir na minha história. Você vai tomar posse dessas palavras, você vai se apropriar delas. Entenda bem essa palavra tomar posse, tá? Não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você vai se apropriar delas, você vai trazer, você vai tomar posse. Fala, isso vai ser na minha vida, sim vai ser na minha vida. Então vamos lá, primeiro, Deus intervém, diga, Deus intervém. Segundo, milagres acontecem. Terceiro, você alcança o seu destino profético. Em quarto lugar, Deus é glorificado. E em quinto, eu desfruto de contentamento. Agora dá uma glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, quando nós não nos posicionamos, o que acontece? Longe de nós tal coisa, em nome de Jesus. 5 coisas acontecem. Primeiro, você questiona o lugar onde Deus te colocou e não consegue desfrutar da comunhão. Eu vou dizer uma coisa aqui com muito amor, com muito carinho, com todo o respeito e amor do mundo. Deus te plantou no lugar? Fique firme. Se você entendeu que o lugar não é mais o teu lugar, parta, mas parta para ser frutífero e lançar raízes. Aqui nós recebemos pessoas de outras igrejas e pessoas também saem daqui para outras igrejas. Acontece isso. A gente sempre deseja, né, Maurício, que as pessoas encontrem aqui um lugar de realização, não é, Solange, Lenice, de realização, de serviço e ministério, mas não é via de regra isso. A gente entende que existe uma movimentação mesmo no meio do povo de Deus. Mas guarde isso no seu coração. Quando você não se posiciona, precisa de posicionamento verdadeiro mesmo. Você começa a questionar o lugar que Deus te colocou. E você não consegue desfrutar nem da comunhão que é gostosa, que é boa. Você não consegue curtir a companhia do irmão. Se torna difícil, se torna pesado. Outra coisa, uma segunda coisa acontece. Você começa a olhar para as pessoas e acham que elas estão te julgando o tempo todo. Quando a gente não se posiciona, a gente acha que todo mundo está olhando para a gente, ou está censurando, ou não gosta da gente, ou acha que a gente, sei lá, enfim, é isso que acontece. E em terceiro lugar, o criticismo toma conta do coração. A cor da camisa do ministro de adoração te incomoda, o tênis que o pastor está usando te incomoda, a camisa que a irmã da recepção usa não é bacana, a claridade é demais, o som está muito alto, a música está, eu não estou gostando. Você começa, sabe, a ser envolvido por um espírito crítico. E você começa então a ficar com o coração rançoso. Isso não é bênção para você. Em quarto lugar, você fica cada vez mais distante do seu chamado e do seu destino profético. Porque com essas coisas aqui no coração, a gente infelizmente abre brecha para que coisas ruins acompanhem elas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ter um espírito de observação, de desejar o melhor, de querer o melhor, é absolutamente normal. Eu também quero. Eu também tenho. Às vezes a gente faz alinhamentos aqui na liderança, a gente se reúne, a gente fala, a gente precisa de melhorar nisso. Não é isso, Maurício, Solange, Lenice? Se a Edna estivesse aqui, ela diria a mesma coisa. E tantos outros mais aí, líderes da igreja, Juliano, e outros líderes mais da igreja, pastora Sueli. Enfim, a gente fala, olha, a Edna está aqui, meu Deus, Edna, desculpa.
Mas não é isso, Edna. A gente faz alinhamento, a gente senta, a gente conversa. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode acertar? O que nós podemos fazer para viver o melhor de Deus? E tudo isso é preocupação do nosso coração. Mas a gente não consegue a perfeição em todas as coisas, porque somos imperfeitos muitas vezes. Mas olha só, isso acontece quando... Né? É uma coisa ruim que acontece quando você não posiciona. O criticismo toma conta do seu coração. Em quarto lugar, você fica cada vez mais distante, vou repetir, do seu chamado e do seu destino profético. E por último, você desfruta da insatisfação e não acha respostas. Você vai para o culto, Deus está falando, mas você não está entendendo nada. Você acha que a mensagem foi uma indireta para você. Você acha que a pessoa não orou para estar lá na frente pregando, ministrando, para estar cantando. Você vai achar que falta alguma coisa. Então, toma cuidado com isso. É só uma palavra de alerta nessa noite para cada um de nós. Mas uma coisa é certa. A gente precisa se posicionar. Porque quando a gente se posiciona, Deus intervém, o milagre acontece, você alcança o seu destino profético, Deus é glorificado e você desfruta de contentamento. Não é gostoso estar contente no lugar que a gente está? É bom a gente estar contente, estar com o coração pleno. Cada vez que eu venho para o culto, para a celebração, para a Betel, para os encontros, para a aula de CTM, para uma reunião ministerial, seja lá o que for, sabe, gente, eu venho com um coração leve, com um coração alegre. É gostoso, é tão gostoso. A gente teve essa semana lá em São José dos Campos, desde quarta-feira, foi quarta, começou quinta, sexta, sábado, chegamos ontem à noite. Mas que gostoso, mesmo espírito, mesmo entendimento, a mesma visão, E o que é legal, eu acho que a gente pôde desfrutar disso lá, que tem a ver com o nosso posicionamento, é que nós entendemos que nós estamos na posição certa. A gente só viu as coisas que a gente vive aqui numa proporção muito gigantesca, muito maior, de um público para mais de 18 mil pessoas, que é o que congrega na sede lá, mais de 18 mil pessoas. Mas a gente viu que a gente está no caminho. Então a liderança dessa igreja, ela está posicionada. Nós estamos assim, ó, firmes, irmãos, firmes. Agora tem muita coisa para a gente viver junto aqui, no nome de Jesus. E a gente vai viver isso junto. Agora deixa eu falar com você que está chegando aqui agora. Você precisa de vir para fazer parte da família. Tá? Se você chegou para cá, entendeu que aqui é o teu lugar, cola com a gente, vem. Nós temos oportunidades para você servir. Queremos ver você aqui, queremos ver você realizado, queremos ver você com o seu coração grato e bem firmado no Senhor. Amém? Eu quero concluir essa palavra. Podem vir, por favor, pessoal da adoração. Eu quero que você ouça, por favor, ouça. Eu quero finalizar com essas expressões. São 3 expressões. Primeiro, Samá, que é aquele guerreiro lá que se colocou no meio do campo lá. Samá se posicionou em um campo comum. Ei, olha para mim, pega a visão. Um lugar comum. Um lugar simples. Mas ali Deus fez o incomum. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Em nome... Esse lugar aqui é um lugar comum a muitos que estão aqui. É para mim também um lugar comum. Mas nesse lugar comum Deus vai nos levar a viver o incomum juntos, em nome de Jesus. Porque nós somos dos guerreiros que firmaram posição. Neemias, quando a gente olha para ele, Neemias recusou o convite para descer. Mas ele terminou a boa obra. A Bíblia diz que em 52 dias a obra foi concluída. Sabe quantos anos estavam parados? Alguns dizem que era em torno de quase 300 anos. 52 dias a coisa foi concluída. Os estudiosos têm um pouco de divergência sobre o tempo em que aquilo ali estava parado, estava em ruína. Mas tenta ficar com um número baixo, que fosse 100 anos, que fosse 50 anos. 50 anos é nem o que eu vivi ainda. Eu vou viver ainda, vou completar esse ano 50 ainda. Né? Mas olha só, 50 anos. Não, a Bíblia diz que em 52 dias. Quantos dias? Se você quiser receber essa palavra, você recebe. E eu gostaria que você a traduzisse como uma palavra profética de Deus. Pega o calendário do seu celular, lá da sua Bíblia, seja lá de onde for, marca a data de hoje. E conta 52 dias. Pastor, não estou louco.
Não estou louco. Eu estou declarando sobre a sua vida que em 52 dias vai acontecer algo extraordinário sobre a tua história, em nome de Jesus. 52 dias. Mas deixa eu te falar uma coisa que vai fazer toda a diferença. Posicionamento, hoje. Se posicione hoje e conte 52 dias. E venha testemunhar aqui que a gente quer ouvir. Marca no canto e começa a contar. E todos os dias, intencionalmente, ore pela tua causa e diga: eu declaro, Deus, nesse período, marca aí um jejum. Marca uns 2, 3 períodos de jejum. Jejua. Vai para a boca no pó, coloca a boca no pó, se humilha diante de Deus, fala: Deus, conhece a minha causa, Senhor, preteia a minha causa, Senhor. Agora eu vou declarar mais uma coisa, que é o que a Bíblia declara sobre a minha vida e sobre a sua vida. Levanta sua mão aí, no nome de Jesus. Levanta sua mão. As divisas lhes cairão em lugares favoráveis. As divisas lhes cairão em lugares favoráveis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o pastor está dizendo para a igreja, porque brota no coração do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia também nos diz que o justo vive da fé, mas ele também age com firmeza, diga firmeza. E a gente hoje se posiciona com firmeza diante do Senhor. Deus está esperando o seu posicionamento para liberar a intervenção do céu aqui na terra hoje. Aí eu pergunto, depois dessa palavra, quem hoje assume posição diante do Senhor, fique de pé, e se quiser vir na frente, vem aqui na frente, porque nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida.